Bom dia a todos. Bom dia a todos os professores do país que estão nos ouvindo. Bom dia, Delmo, na Bahia. E bom dia a todos em geral. Vamos continuar hoje a falar de geometria espacial e eu vou então mostrar alguma coisa sobre volumes. É evidente que não dá para falar tudo numa aula só, mas creio que vou falar da parte inicial bem importante, não é? Pois é. Nesse ponto, os alunos já sabem o que é medir uma distância, não é? Um comprimento de um segmento, já tem noção da medida de uma superfície, né, que se chama área, e agora vem a terceira medida, que é a medida do espaço. Então, em palavras simples, porém corretas, o volume é a medida do espaço ocupado por um objeto, né, por um sólido. Área é a medida de superfície, volume é a medida do espaço. Medir, né, creio que todos têm na cabeça exatamente o que significa. Pense 30 segundos. O que significa medir uma grandeza? Tem uma frasezinha tradicional bem decorada, como é que é? Medir uma grandeza é compará-la com outra de mesma espécie, tomada como unidade. Isso, padrão. Correto. Então, para medir massa, né, eu preciso primeiro achar um objeto e dizer, olha, isso aqui vai ser a minha unidade, isso aqui vale 1. A partir do momento que eu sei o que vale 1, eu posso entender o que é 2, ou 3, ou 5. Não é? Sem a unidade, não existe, a gente não compreende medida alguma. Por exemplo, eu posso lhe garantir a vocês que a quantia que eu tenho nesse bolso esquerdo aqui é igual a 5. Pronto. 5. Ninguém sabe quanto eu tenho, não é? Porque pode perfeitamente, eu posso ter 5 centavos, 5 reais ou 5 milhões de dólares. Verdade? Então. Seria bom, né? Essa é uma boa farra. Mas, então é isso. A unidade é a primeira coisa que a gente precisa estabelecer. Essa unidade é uma coisa inteiramente arbitrária, não é? Vocês se lembram que para medir comprimento, por exemplo, ao longo da história, você tem unidades as mais variadas e esquisitas possíveis, não é? Então, para medir volume, eu tenho essa liberdade. Mas, felizmente, todo mundo combinou entre si que nós vamos medir os volumes com uma figurinha chamada cubo. Então, agora vem inicialmente a primeira coisa, unidade. Pegue um cubinho cuja aresta seja igual a uma unidade de comprimento. Então, isso aqui fica sendo uma unidade de volume. Quando o tamanho, né, aresta do cubo é 1 centímetro, então nós chamamos aquele volumezinho de centímetro cúbico. E assim por diante, né? Metro cúbico. E desde lá atrás, no ensino fundamental, quando você escreve 2 elevado ao expoente 3, não é? Você fala para o aluno que é costume ler essa potência como 2 ao cubo. Não é? Então, ao cubo tem, já antecipando esse sentido. Isso vai representar o volume de um cubo cuja aresta é 2. Muito bem. Depois que eu estabeleço a unidade, medir é comparar, não é? Ou seja, é verificar quantas vezes aquela unidade preenche um outro objeto maior ou que fração daquela unidade preenche um objeto menor. Então, a primeira figura
que é fácil mais ou menos, de descobrir o volume, é o paralelepípedo retângulo. Paralelepípedo retângulo, ou também chamado de bloco retangular. É muito simples a gente perceber quanto vale o volume de um paralelepípedo retângulo quando as arestas têm como medidas números inteiros. Vamos fazer uma caixinha. Ponha um comprimento A, uma largura B e uma altura C, né, as medidas das arestas. Quando essas medidas A, B e C são números inteiros, então é fácil você contar quantos cubinhos cabem lá dentro, né? Por exemplo, se você tiver, digamos, 5, 4 e 3, né? E se você tiver que preencher esse paralelepípedo com cubinhos unitários, então é claro que cabem 5 cubinhos aqui na frente da caixa, não é? E cabem 4 cubinhos na lateral. Então, preenchendo todo o primeiro andar, eu terei um total de 5 vezes 4 cubinhos. Certo? 5 vezes 4? Aí, preencheu o fundo da caixa. Isso formou o primeiro andar. Como são 3 andares, não é? Então, eu ainda multiplico isso por 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3 dá o volume desse paralelepípedo. Então, de uma forma um pouco mais geral, se A, B e C são números inteiros quaisquer, né, eu pego meu cubinho unitário e cabem A cubinhos no comprimento, cabem B cubinhos na largura, portanto, o chão da caixa é preenchido com A vezes B cubinhos, e aí eu conto o número de andares, são C andares, e multiplico, né, A, B e C. Então, se A, B, C são inteiros, o volume é o produto. Aí, claro, alguém vai perguntar, e se não for? Sempre tem um que pergunta, não é assim? Pois é. Se essas medidas A, B e C, digamos, se o A for 5,7, se o B for 3,1 e se o C for 4,4, aí se eu botar aqueles cubinhos ali dentro, começa a sobrar espaço. Como é que eu posso, assim, rapidamente explicar que mesmo assim eu devo multiplicar essas 3 medidas para achar o volume? Como é que eu faço? Subdivido a unidade. Então, no lugar de pegar um cubinho de aresta 1, qual é o tamanho do cubinho que eu devo colocar para preencher tudo certinho nesse caso? Eu devo pegar um cubinho cujo lado é 0,1. Não é? Aí esse cubinho, que tem esse lado aqui, né, vai caber 57 vezes, preenche corretamente, cabe 31 vezes, cabe 44 vezes e tudo fica preenchido. Então, de uma forma geral, se as medidas são números racionais, eu sempre posso subdividir, né, a unidade de tal maneira a preencher todo o paralelepípedo.
Se, por exemplo, se aqui for 5,75, 1,07 e 4,4, qual é o tamanho da aresta do cubinho que permite preencher todo o espaço? 0,001. Pronto. Um cubinho desse tamanho, né, consegue preencher tudo e eu calculo o volume. O problema aparece quando essas medidas, ou pelo menos uma delas, não for racional. Né? Então, se A for raiz de 10, B for π e C for logaritmo de 7 na base 5, ainda assim eu multiplico para achar o volume, mas a explicação não é fácil. A explicação de por que sempre multiplica tem por trás uma coisa chamada teorema fundamental da proporcionalidade, que tem diversas fontes, mas em resumo, para a gente não perder muito tempo com isso, a gente tem, vamos adotar um axioma que é bastante natural e substitui isso, esse teorema. Vou dizer assim: esse enunciado, nós vamos imaginar, né, dois paralelepípedos retângulos, evidentemente, com a mesma base, não importa qual seja, a mesma base. Um deles tem uma altura 1, o outro tem uma altura x, pode pensar x aí como um número qualquer. Então, é muito razoável a gente aceitar o fato que o volume do segundo é x vezes o volume do primeiro. Não é? Esse é um enunciado equivalente na formulação de dizer que os volumes dos paralelepípedos são proporcionais às suas alturas, né, quando eles têm mesma base. Esses são meus materiais. Quando meus filhos eram pequenos, brincavam com isso aqui, e aí eles cresceram, mas isso aqui continua ótimo, né? Então a gente quer dizer o seguinte: eu tenho dois paralelepípedos, né? Tem até, quer dizer que se eu dobro a altura, é claro que o volume dobrou. Se eu triplico a altura, é claro que o volume triplicou, né? Então quer dizer que o volume é proporcional à altura. Então, se eu multiplicar a altura por x, o volume fica multiplicado por x, uma vez que aqui eu mantive constante. Tá? Então, esse é uma formulação equivalente a esse teorema, né, chamado teorema fundamental da proporcionalidade. Aí, esse x já pode ser qualquer número real. Então, você imagina paralelepípedos assim. Um paralelepípedo com dimensões A, B e C quaisquer. Então, aqui nós temos as dimensões.
e aqui o volume. Um paralelepípedo cujas arestas têm medidas A, B e C tem volume V. Eu vou inventar um outro paralelepípedo com uma medida igual a 1 e as outras duas B e C, vou chamar esse volume de V1. Vou inventar um outro paralelepípedo cujas medidas sejam 1, 1 e C, vou chamar seu volume de V2. E um último paralelepípedo com medidas todas iguais a 1, aí fica sendo aquele cara lá, não é? Então o volume é, por definição, 1. Então observe o seguinte, se você olhar para os dois primeiros, coloque numa posição em que B e C ficam como base, né? Então os dois primeiros têm a mesma base. Então a altura do primeiro é A, quer dizer, a altura desse é A, a altura desse é 1. Então, utilizando esse argumento aqui, eu posso dizer que o volume do primeiro é A vezes o volume do segundo, correto? Tá? Então, o volume do primeiro, V, é igual a vezes o volume do V1. Agora vamos olhar esses dois aqui, né? Coloque os dois numa posição em que embaixo fiquem 1 e C. Então, agora esses dois caras têm a mesma base. Se tem mesma base, um tem altura 1, o outro tem altura B, quer dizer que esse volume é B vezes o volume de baixo, correto? Então, esse volume V1, o que é? É B vezes V2. Está nascendo. E agora, olha os dois de baixo, não é? Coloque então, aqui já tem um quadrado na base. Então esse volume V2, né? Porque aqui a altura C é a altura 1, então tem que ser C vezes esse. Então isso aqui ainda é igual a vezes B vezes V2 é C vezes o outro volume que é 1, C vezes 1. Pronto. Então o volume é realmente o produto. Perfeito. Então, já sei calcular o volume de um paralelepípedo retângulo, mas eu só posso ir um pouco além, porque se eu tiver, por exemplo, que calcular o volume de uma panela, eu não consigo realmente preencher uma panela com cubos, por menores que eles sejam. Sempre vai sobrar um espaçozinho ali, né? Muito bem. Então, para começar a contornar isso, eu preciso de uma definição de volume mais aperfeiçoada do que essa intuitiva que diz assim, você vai enchendo, né, vai preenchendo com cubos. Isso é correto, mas tem seríssimas limitações. Né? Então vamos adotar a seguinte definição. Bom, tem muita coisa a explicar nessa definição. Volume de um objeto
é o número real cujas aproximações por falta são os volumes dos poliedros retangulares inscritos nele. Vamos por partes. Primeiro, aproximações por falta. Vamos relembrar o que significa isso? Por exemplo, pergunto: quanto mede a área de um círculo de raio 1? A resposta é π. Quanto vale π? Não adianta, você jamais vai conseguir me dizer isso. Ninguém conhece π. Ninguém sabe quanto vale π. Correto? Pois é. Então, eu tenho esse misterioso número que é representado por uma letra, mas que é um número que é maior do que 3,1, porém menor do que 3,2. Então eu digo que esse número é uma aproximação por falta de π. E esse é uma aproximação por excesso. Posso refinar o meu cálculo e descobrir que π é maior que 3,14, porém é menor que 3,15. Então, eu já tenho uma ideia um pouco melhor desse número. Esse misterioso número continua entre esses dois valores. O primeiro é uma aproximação por falta, melhor do que a anterior, a gente diz mais refinada, e o outro uma aproximação por excesso, igualmente melhor. E assim eu vou andando. Então, tudo que eu sei, tudo que nós sabemos de π, ponham na cabeça, são aproximações, que podem ser tão boas quanto a gente queira. Por exemplo, hoje nós já conhecemos, sabe quantas casas decimais de π? 5 bilhões. Mas é claro que não vai acabar nunca. São sempre aproximações, cada vez melhores, porque o valor exato mesmo é impossível, não existe. A gente não pode. Então se convença que nós conhecemos bem os números inteiros e as frações. Dos números irracionais, tudo que a gente pode saber deles são aproximações. Ok. Então o volume vai entrar, como ele vai ser um número real, que nem sempre é inteiro ou racional, como no caso do início da aula, tudo que nós sabemos dele são aproximações. Eu vou então usar aproximações por falta. Digamos que eu queira saber o volume deste objeto aqui. Aí sempre tem alguém, um engraçadinho, diz assim: enche de água e depois bota no... Tá certo, aqui eu posso fazer isso, mas vamos pensar nesse objeto como sendo um objeto qualquer. Imagine que eu peça para você: qual é o volume da Lua? Você enche de água. Pois é. Aí vem aqui o seguinte, vem a continuação da... Lá na definição, um poliedro retangular é um objeto formado pela reunião de paralelepípedos retângulos. Então, isso que você começa a ver aqui, eu estou grudando aqui paralelepípedos retângulos. Então, essa lindeza aqui se chama um poliedro retangular. Eu sei calcular o volume de um poliedro regular? Claro que sei. Porque ele é todo feito de
todo feito de paralelepípedos, eu já sei calcular. Então aqui você vê um poliedro retangular inscrito quer dizer, todo contido no meu objeto. Então o volume do poliedro retangular, que você está vendo, é uma aproximação desse volume, que eu ainda não sei o que é, mas eu já tenho uma aproximação por falta. Como é que eu melhoro essa aproximação? Boto mais um carinha aqui. Coube? Pronto, já melhorei. Quero melhorar mais. Melhorou. Então você use a sua imaginação no sentido que eu sempre posso melhorar. Isso tem um fim? Não tem. Assim como o π não tem. Mas eu posso melhorar o tanto quanto eu quiser. Vai chegar um ponto que esses blocos aí começa a não caber mais. Aí eu tenho que pegar bloquinhos menores. Mas eu sempre posso melhorar. Correto? Então, volume de um objeto qualquer, de uma forma geral, é um número real, cujas aproximações por falta são esses caras aqui, maravilhosos, né, que vão aumentando de tamanho e preenchendo esse volume de forma cada vez mais perfeita. Então, aproximações por falta. Bem, já tendo essa definição, eu posso abordar uma coisa bem legal, que são os sólidos semelhantes. Eu sempre, sim, pego para ilustrar as coisas, eu jamais compro, quer dizer, jamais não digo, mas eu não compro assim, os materiais, eu procuro no cotidiano, né, objetos que sirvam para ilustrar aquilo que eu estou falando. Né? Então, por exemplo, o caso aí do brincadeira dos meus filhos. Sólidos semelhantes, vamos falar de paralelepípedo, claro, porque isso daí é o que a gente já sabe direitinho como se comporta. Pegue dois paralelepípedos semelhantes, se é que você entende bem o que são objetos semelhantes. A palavra semelhante, né, tem a ideia de ter a mesma forma, certo? Mesma forma, porém tamanhos quaisquer. Então, esse paralelepípedo tem medidas A, B e C, esse tem medidas A', B' e C'. Formalmente, quando é que você diz que dois paralelepípedos são semelhantes? O que tem que acontecer para você poder usar essa palavra, semelhante? As razões precisam ser iguais, exato. Então, se eles são semelhantes, a razão entre os comprimentos é a mesma razão entre as larguras, é a mesma razão entre as alturas, e esse número, né, que é o resultado comum a essas frações, então se chama razão de semelhança. Muito bem. Agora você imagine que esse paralelepípedo tem um volume V e esse tem um volume V'. Você já sabe calcular. Se você dividir os volumes, nesse caso vai dar o mesmo valor de K? Não vai dar. Não dá. Por quê? Se você divide os volumes, você está, na verdade, dividindo esse produto ABC por este. Né? Que você pode interpretar
dessa forma. E cada uma dessas frações é igual à razão de semelhança. Então, o que vale é que a razão dos volumes é o cubo da razão de semelhança. Então, em palavras, esse teorema, que a gente acaba de demonstrar, é que se dois objetos são semelhantes, a razão entre os seus volumes é o cubo da razão de semelhança. Pergunto, esse resultado, ele vale só para paralelepípedos ou vale para qualquer outro objeto? Vale para qualquer outro objeto. Por quê? Quer dizer, se eu quiser achar que vale para a pirâmide, eu tenho que demonstrar para a pirâmide, tenho que demonstrar que vale para o cilindro, tenho que demonstrar que vale para a esfera ou para qualquer outro? Não. Por quê? Por causa dessa definição. Não, porque se vale para um paralelepípedo, vale para qualquer quantidade de paralelepípedos. Qualquer quantidade de paralelepípedos. E como o volume está definido baseado neles, o que vale para um, vale para todos. Esse é o exemplo de como uma definição que pode parecer um pouco rebuscada, mas uma definição conveniente vai nos economizar uma enormidade de tempo. Porque eu já sei que isso vale em qualquer outra situação. Qualquer outro objeto, que eu tenha dois semelhantes, essa relação vale. Isso, se vale para um, vale para qualquer quantidade e o volume está definido baseado nisso aqui. Vamos dar um exemplo concreto, bem concreto. Vamos fazer aqui aparecer um objeto. Sorriso, Cadê o copo? Então temos aqui uma garrafa de um bitter italiano chamado Campari. Pois é. Ela não tem uma forma assim simples, porque ela tem Portanto, eu não tenho uma fórmula que calcule esse volume. Não é como um paralelepípedo, que eu tenho uma fórmula. Aqui eu não tenho uma fórmula para calcular esse volume. Bom, mas acontece que alguém já fez essa conta e já mediu o volume. Estou descontando aqui a espessura do vidro, estou só pegando o volume interno, 900 ml, quer dizer centímetros cúbicos, Então esse volume aqui é equivalente a 900 cubinhos desse tamanho assim, de 1 centímetro de lado. Muito bem. Gracinha, Pois é, curiosamente, essa garrafinha é perfeitamente semelhante a essa. Não são todas que são, tem muitas miniaturas que são bem parecidas. Mas nesse caso, não sei se por acaso ou procuraram fazer, essa miniatura é perfeitamente semelhante a essa. Qualquer razão que eu calcule aqui dá igualzinha na outra. Então vamos lá, anota aí. A altura da... Então vamos falar das garrafas.
Bom, dessa garrafa aqui, eu consegui enxergar que o volume é de 900 centímetros cúbicos. E eu gostaria muito de saber qual é o volume da pequenininha. Porque não tem no rótulo, ou se tem eu não enxergo. Eu queria saber se aqui é uma boa dose ou não. Enfim, eu quero saber quanto é que tem aqui dentro. Você podia calcular isso para mim, então? Bom, vou precisar de uma calculadora, né? Alguém deve ter uma calculadora aí, certo? Bom, como é que a gente faz? Está escrito aqui. Se eu já tenho objetos semelhantes, eu já te garanti, né, que são objetos semelhantes, então existe uma razão de semelhança que é obtida dividindo-se o mesmo comprimento que aparece numa figura e na outra. Eu medi as alturas, né? Eu podia ter medido também os diâmetros, mas as medidas maiores têm maior precisão, evidentemente, né? Então, como é que a gente faz? A gente calcula esse tal do K. Vou dividir as alturas. Em que ordem? É a maior pela menor ou é a menor pela maior? Como é que é? A menor pela maior. Sabe qual é a resposta? Tanto faz. Tanto faz. Só não pode, no meio do problema, mudar isso. Em algumas situações, é costume dividir a menor pela maior. Como é o caso, por exemplo, da arquitetura, né? Quando o arquiteto está fazendo um desenho, uma planta lá da casa, então ele tem a escala do desenho, né? 1/100, 1/100. A escala de mapa, né? 1/50.000. Então, em várias situações, é costume dividir o menor pelo maior. Mas não é obrigatório. Então, aqui eu vou fazer então o contrário, só para ser diferente. Vou dividir 31,5 por 12. Quanto é que dá isso? 2,625. E aí, eu uso aqui o meu resultado. Então, a conta que eu tenho que fazer é a seguinte: o volume grande é 900. Não, Vzinho. Então, eu já vou explicitar o Vzinho. Você deixa, né? Então, vai ser o V grande, que é 900, dividido por 2,625 ao cubo. Me dá o resultado final disso aí. 49,75 centímetros cúbicos. Claro. Isso aqui é tudo super aproximadamente. Né? Então, é uma dose de, digamos, 50 ml, né? Uma dose razoável. Alguém tem um olho aqui que possa enxergar? Se está escrito alguma coisa aqui no rótulo, você enxerga? Você está sentado aí na frente porque você não enxerga. 50 ml. Olha aí, fala alto aí para todo mundo ouvir. 50 ml. Perfeito. Tá perfeito o nosso cálculo. Tem 50 ml aqui dentro. Nosso resultado. Viu? Então, existem inúmeros exemplos em que a gente pode fazer cálculos desse tipo e fazer previsões e que os alunos se amarram, né? São perfeitamente semelhantes também. E ainda mais, quando elas são feitas do mesmo material, conhecendo a massa de uma, eu sei prever a massa da outra. Porque quando são feitos do mesmo material, a massa é proporcional ao volume. Né? Essa relação de massa por volume tem um nome, como é que é? Densidade ou massa específica. Não é?
Então, se o volume é proporcional à massa, eu tenho absoluta certeza que, se eu dividir as massas de dois objetos semelhantes feitos do mesmo material, eu vou encontrar o cubo da razão de semelhança também. Então, posso fazer esse tipo de mágica, não é? Boto isso aqui na balança, não é? Faço a conta do K ao cubo e digo, vou adivinhar qual é o volume dessa aqui. Bota lá, é exatamente, não é, o que aconteceu ali. Bom, agora, nesse ponto, eu não posso ir adiante sem uma mágica mais profunda. Para conseguir calcular os volumes de outros objetos, eu vou precisar de um argumento chamado princípio de Cavalieri. Esse indivíduo, deixa eu tirar isso aqui, porque senão pega mal. A vela também, porque parece despacho, né? Pô, cachaça e vela aqui não pega bem. Pois é. Esse indivíduo do qual eu vou falar agora, que viveu lá no século XVI, início do XVII, XVI, foi um cara genial. Ele era padre, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas ele pensava. Essa foi a grande diferença. Cavalieri, que antecedeu Newton em algum tempo, foi quem teve a ideia luminosa que permitiu a Newton e depois Leibniz a desenvolverem o cálculo infinitesimal. Né? Porque o infinitamente grande ou infinitamente pequeno era uma coisa de um mistério, né, horroroso. E Cavalieri, então, inventou o seguinte. Você vê aqui um prisma, não é verdade? Cavalieri teve a genial intuição de pensar em todos os objetos assim, fatiados, ou seja, todos eles formados por fatias muito finas. Então pense que você tem infinitas, usando esse termo com liberdade, né? Infinitas fatias infinitamente finas. Pronto. Bom, então todos os objetos ele está pensando, ele é feito assim, seja prisma, pirâmide, esfera, qualquer coisa, ele imaginava tudo cortadinho assim. Com isso, claro, você tem um volume aí, né? Você pode manipular esse objeto. Você vê aqui, nada mais é do que um prisma oblíquo. O teorema que eu acabei de demonstrar? Um prisma reto e um prisma oblíquo tem mesmo volume. Pronto. Não preciso fazer nenhuma conta. Está aqui na minha frente. Então, se eu tenho, né, agora falando um pouco melhor, se eu não mudo a base, pergunto, a altura mudou? Não. A altura, repara, a altura não mudou, porque eu estou deslizando uma fatia em cima da outra. A altura não mudou. Inclusive, eu posso até nem mais ser prisma, eu posso destruir essa parte intermediária. O volume mudou? Não. Posso fazer aqui a bagunça que eu quiser, dentro de uma certa, né? Posso até torcer assim, ó. Tá aí. Posso manipular o objeto da maneira que eu quiser. Essa foi a grande sacada. Então, nós acabamos de perceber uma propriedade que eu vou usar dentro de pouco tempo, que é a seguinte. Prismas que têm mesma base e mesma altura, têm mesmo volume. Se eu cortasse isso na forma de uma pirâmide, deixando ela fatiada
podendo manipular como eu quiser, então também, mesma coisa. Duas pirâmides, mantendo a base e a altura, eu ainda não sei como é o volume da pirâmide, mas mantendo a base, mantendo a altura, o volume permanece. Né? O Cavalieri, eu vou baixar um pouquinho ali, que eu quero começar a mostrar. Liga aí, John. Primeiro eu vou mostrar o Cavalieri. Você, olha só que cara bonitão. Este Bonaventura Cavalieri, um gênio. Gênio. Foi ele que conseguiu fazer as coisas de se desenvolverem. Bom. Não vou conseguir. Não. Também não. Paulo César não está aqui. Eita. Não sei, não. Eu tenho um negócio. Eu não sei se é aqui. Eu não sei, isso aqui eu não sei com que vai abrir, não. Bom, outro dia eu mostro. Não, vou mostrar outras coisas, mas vamos voltar para cá um momento. Acende aí. Isso. Eu ia mostrar o livro que ele escreveu, né? Mostrando as coisas fatiadas. E ele fazia isso não só em geometria espacial, não, geometria plana. Se botasse um triângulo na frente de Cavalieri, ele cortava em segmentozinhos fininhos e manipulava aquele negócio. Então você aqui imagine, você tenha dois objetos, um de volume V e um de volume V', que eles têm a seguinte propriedade. Qualquer que seja a altura x que eu corte por um plano horizontal, eu tenho uma seção nesse objeto, e uma seção no outro. Esta seção aqui tem uma área A. Esta seção aqui tem uma área A'. Então aqui é uma coisa um pouco mais geral, né, do que aquele que eu mostrei com papel. Você imagina que isso aqui é um presunto, isso aqui é um pernil, e são todos fatiados em igual número de fatias muito finas, de tal maneira que em cada altura, por um acaso, eu constatei que a área dessa fatia é a mesma área daquela fatia, da outra fatia. Então ele sacou que se isso acontece, se em todas as alturas, as fatias correspondentes não precisam nem ser iguais na forma, basta que elas tenham mesma área. Área. Se isso acontecer sempre, então esses sólidos têm que ter o mesmo volume. Então ele consegue uma conclusão com um volume
raciocinando em termos de área, ocorrendo igualmente em todas as situações. Então, o princípio dele é assim: se para todo x nesse intervalo que vai de 0 até h, né? Claro que ele não escreveu dessa maneira, escreveu com palavras. A área, né, da seção no primeiro for igual à área da seção no segundo, então o volume do primeiro é igual ao volume do segundo. Então isso se chama o princípio de Cavalieri. Bom, nós agora vamos, usando esse princípio, nós vamos demonstrar por que a pirâmide tem aquele 1/3 na frente, né? 1/3 vezes a área da base dos autores. Esse 1/3 é um troço misterioso e ele vai ser, então, vai aparecer aqui. Eu vou pedir, eu trouxe aqui, eu espero que nos outros centros que estejam nos assistindo, que essa folhinha aqui já esteja disponível. É só para vocês que gostam de copiar, eu também gosto muito de copiar uma aula, para não dar muito trabalho, então o básico já está aqui feito. Então eu vou pedir, dá uma distribuída aí, enquanto eu me ajeito. Deixa eu ir lá para outro canto. Nós vamos convencionar uma coisa. Quando eu tenho uma pirâmide, existe uma figura que naturalmente a gente chama de base. Por exemplo, aqui você tem uma pirâmide de base pentagonal. Então não há dúvida. Uma pirâmide de base pentagonal. Quando a gente tem, entretanto, um tetraedro, não precisa ser regular não, tá? Um tetraedro, qualquer uma das faces pode ser considerada como base, né? Então, num tetraedro, não é obrigatório que a base esteja sempre embaixo. Eu posso, né, considerar como base qualquer uma das suas faces. No primeiro caso, já que a base eu sei qual é, quando eu falo a altura da pirâmide, eu estou me referindo à distância daquele vértice, né, ao plano da base. Mas num tetraedro, quando eu falo a altura, eu tenho que dizer a que base eu estou me referindo. Né? Porque, por exemplo, se eu cismar que a base vai ser essa face, aí a altura é a perpendicular traçada do último vértice a esse plano. Então, no caso do tetraedro, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, eu vou usar a seguinte notação, só vale para esse ponto, tá? Não vou usar nunca mais, só nesse teorema. Para representar um tetraedro, se eu estou pensando que o vértice é A e a base é ABC, se eu estou pensando assim, eu vou escrever assim. Base BCD, né? Então essa separaçãozinha
vai indicar a maneira como eu estou vendo essa figura. Tá? Eu estou olhando um tetraedro ABCD, mas eu estou pensando que o vértice é A e a base é BCD. O mesmo tetraedro, eu posso, a qualquer momento, mudar o meu pensamento. Pensar ele de vértice B e base ACD, se for a minha conveniência. Ok? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um prisma, esse que está aí reproduzido aí 6 vezes, e nós vamos dividir esse prisma em 3 pirâmides, e eu vou provar que elas têm o mesmo volume. Eu já sei que o volume do prisma, assim como o do bloco retangular, né, é a área da base vezes a altura. Então, se eu conseguir dividir um prisma em 3 pirâmides de mesmo volume, é porque o volume de cada uma delas vai ser 1/3 do volume do prisma, ou seja, 1/3 da área da base pela altura. Então, vamos voltar agora aqui. Estou te dando trabalho hoje, hein? É. Então, vamos lá aqui. Bom, essa é a figura que vocês têm, tá? É o mesmo prisma que eu vou recortar. Muito bem. Eu quero que você olhe essas 3 figuras aqui de cima. O prisma, ele está dividido em 3 pedaços, que você está vendo colorido. Não é? Primeira coisa, 1 minuto da sua atenção para você tentar perceber que as 3 partes fazem o prisma inteiro, se juntam. Vamos ver se você consegue ver isso. Que os 3 pedaços são diferentes entre si, mas eles se juntam, fazendo o todo. Alguém não viu? Eu gosto de pensar em fixar minha atenção no do meio, que é o mais estranho, perceber que esse verde, ele entra aqui na frente, né? E aquele de lá, ele preenche aquele espaço lá atrás. Exato? Muito bem. Então agora, meu objetivo é provar que os 3 têm o mesmo volume. Certo? Bom, vamos deixar assim, fica aqui meio no escuro mesmo, depois a luz acende, você sabe ver tudo. O primeiro volume, vou chamar V1, do primeiro objeto, dá para ver o quadro e o... Bom, tá vendo aquela pirâmide? Sabe como é que eu vou pensar nela? Eu vou pensar que a base está em cima, a linha B', C', e o vértice está embaixo, no A. Então eu vou escrever assim, é o volume de um objeto que tem vértice A e B', C', D'. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a base, no lugar de A', B', C', eu vou botar ABC, que é um triângulo exatamente igual. E no lugar de vértice A, eu vou trocar para a linha. Então eu vou transformar essa pirâmide numa outra, que você vai ver já já, que tem como vértice A' e base ABC. Vamos ver como é essa troca. O primeiro triângulo, troquei. No lugar de A', B', C', eu botei ABC. É o mesmo triângulo, então a base é igual. A altura, que era a distância de A até o plano de cima, ficou sendo agora a distância de A' até o plano de baixo, que é a mesma, é a altura do prisma.
né? Então transformei o primeiro no segundo. O terceiro não mudou, tá vendo? O terceiro já vou anotar aqui. O terceiro é o volume de um cara que eu vou interpretar assim. Belinha e base ABC. Esse fica igual. Agora o segundo, como é que eu vou transformar de cima para baixo, do meio, né? Isso é complicado. Não muito. Veja se você consegue enxergar a reta bebelinha. Consegue, né? Ela é uma reta paralela ao plano que está no fundo do desenho. Então, no primeiro caso, na figura de cima, eu estou pensando naquele objeto como tendo vértice belinha e a base lá na parede do fundo. A base vai ser AC'. Agora é o seguinte, eu vou manter AC' fixo e eu vou puxar B' até B, fazendo o seguinte movimento. Então, olha o que eu falei. O triângulo AC' vai permanecer no lugar e o B' eu vou mover até B. Não é aqui não. É isso, ó. Naquele do meio, tá? Tava assim. Então, AC e C' não vai se mexer. Eu vou fazer isso, ó. Vou puxar o B' e fazer ele cair em B. De novo. Estava assim, agora está assim. Pergunto, nesse movimento o volume está mudando? Não. Explica por quê. Porque eu estou andando com o vértice paralelamente à base. Está vendo? Que a base está lá no fundo e a reta bebelinha está andando por cima, paralelamente. Isso, então, pois é, nesse movimento o volume não está mudando. O Cavalieri já me ensinou isso. Então eu posso, onde está escrito B', eu posso trocar para B. Beleza? Ok. Onde é que estava o anterior? Então tá, olha só, o B' posso trocar para B perfeitamente. Então, aqui na minha escrita, onde tem B', eu posso botar B. Mantenho as outras letras. E, finalmente, vou reorganizar essas letras. Porque num tetraedro, né, qualquer uma pode ser chamada de vértice e as outras três ficam sendo base. Então, agora, reorganizando na minha cabeça, eu vou pensar nessa mesma figura como sendo a base, o vértice C' e a base é ABC. Acabou. Olha só os três volumes. O primeiro é uma pirâmide que tem base ABC e vértice A'. O terceiro é uma pirâmide que tem a mesma base ABC e vértice B'. E a terceira é uma pirâmide que tem a mesma base ABC e vértice C'. Então, essas três pirâmides, né, já têm a mesma base. Tem a mesma altura? Sim, porque o que é a altura? É a distância de A' até o plano ABC. Aqui é a distância de B' até o plano ABC e aqui é a distância de C' até o plano ABC. Ora, mas se eu tenho um prisma, né, as distâncias dos três vértices de cima ao plano de baixo é a mesma. Então, essas pirâmides, tendo a mesma base e a mesma altura, têm mesmo volume.
Então, o volume de cada tetraedro é 1/3 do volume do prisma. Daí, gente, é que vem esse misterioso 1/3. É porque o prisma, como você vê nos desenhos, ele pode ser dividido em 3 pirâmides, né? 3 tetraedros de mesmo volume. Então, o volume de cada um deles é 1/3. Evidente que aqui eu mostrei para pirâmide triangular, não é? Mas é evidente que isso vale para qualquer pirâmide, porque o próximo passo seria apenas dividir, não é? Se eu tenho uma pirâmide pentagonal, não é? Eu divido a base em triângulos e aplico o mesmo resultado. Então, o volume de qualquer pirâmide é realmente 1/3 da área da base pela altura. Isso vai se prosseguir. Então, a gente vai chegar à conclusão que o cilindro, né, tem o mesmo comportamento do prisma, o volume e área da base vezes a altura. O cone tem o mesmo comportamento da pirâmide, então 1/3 vezes a área da base vezes a altura. E a esfera, é bom ver no livro, que tem uma abordagem bem diferente, mas é inteiramente baseada também no princípio de Cavalieri e nas suas fatias horizontais. Tá? É bem interessante ver no livro direitinho como é que é o volume da esfera. Bom, há outros sólidos que aí, isso aqui é só o começo, né? É uma coisa que não tem fim, mas é bem divertido. Então, hoje à tarde a gente faz uns exercícios. Hoje não tem nada assim muito difícil, tem umas figuras bonitas. Então, eu queria falar só para terminar o seguinte: vocês vão a seguir ter uma aula do professor Augusto César Morgado, que é uma aula extraordinária. Ele foi um professor assim maravilhoso, de uma competência assim enorme e uma simplicidade maior ainda. Então, os que conheceram vão ter a oportunidade de relembrar e os outros vão ter a oportunidade de conhecer realmente uma pessoa assim do primeiro quilate. Ele vai falar, ele sabia da matemática assim, mas ele era muito dedicado à combinatória, do qual era o expoente maior aqui no país, e ele era estatístico também. Então, ele também se dedicava muito assim à matemática financeira. Ele vai dar uma aula de matemática financeira básica, bem interessante. Tá? Então, daqui a meia hora a gente volta aqui e nos encontramos. Obrigado.